venha gerar sabedoria, para que isso venha gerar conhecimento, para que venha gerar experiência em nossa vida, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos diante de um texto onde Jesus, tendo a consciência, a certeza que estava chegando perto ou próximo de se cumprir o seu propósito aqui na terra, então Jesus diz aos seus discípulos: olha, vai, prepare um lugar para nós posarmos. Mas eles foram a uma aldeia de samaritanos, e os samaritanos não se davam com os judeus. E nós vemos aqui que eles, os samaritanos, não receberam. Por quê? Porque era uma aldeia de samaritanos. E quando eles chegaram ali, que foram rejeitados pelos samaritanos, então se acendeu grande ira sobre eles. Eles ficaram irados. Os discípulos ficaram irados. Ficaram: mas como pode? Como pode não querer receber o mestre? Como pode não querer receber o Senhor? Sendo que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Messias. Entenda, irmãos, existem verdades que as pessoas ainda não estão preparadas para receber. Entenda, nem tudo que você absorve com facilidade, outra pessoa vai absorver também com a mesma facilidade. Nem tudo que você recebe com certa prontidão, outra pessoa vai receber com esta mesma prontidão. Por quê? Porque o nível de espiritualidade e de entendimento desta pessoa ainda não passou pelo processo de maturação para que ela pudesse receber esse ensinamento. Jesus, Ele não ensinou tudo aos discípulos. Por quê? Porque os discípulos ainda não estavam preparados para receber tudo que Jesus tinha para ensinar. Mas Jesus disse: enviarei o Espírito Santo, e Ele vos falará de tudo quanto tiver ouvido da minha parte. Amém, povo de Deus? Então, é por isso que nós não recebemos da parte de Deus a sabedoria instantânea que nós precisamos, o conhecimento pleno que nós buscamos. Por quê? Porque na nossa vida é um processo de aprendizagem. Não dá para a gente absorver tudo, porque a nossa mente não tem a capacidade de absorver. Então, os samaritanos ainda não haviam recebido essa revelação. E aqui o ponto chave desse versículo que eu quero usar com vocês é a parte aonde Tiago e João, eles dizem, no versículo 54: e os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Olha o pensamento de um discípulo. Olha, um era considerado o discípulo do amor. Não, mas vamos mandar descer fogo do céu aqui para esturricar com esse povo que está indo contra, contra a verdade de Cristo, não quer nos receber. Eles esqueceram que Jesus havia ensinado a eles, dizendo: olha, quem não vos receber. Jesus já havia ensinado anteriormente: se alguém não vos receber, o que Jesus disse? Ele: olha, sai da cidade, sacode os pés, a poeira dos pés, e vai para outro lugar. Irmãos, ninguém é obrigado a receber o evangelho na sua casa. Ninguém é obrigado a receber a palavra no seu trabalho. Ninguém é obrigado. Se alguém não recebeu aqui, sacode os pés, vai pregar em outro lugar. Se alguém não quer receber o discipulado, o ensinamento da palavra, sacode os pés, procure outra pessoa. Porque essa pessoa ainda não tem a consciência de que realmente precisa deste evangelho. E nós temos visto hoje muitos cristãos, infelizmente, muitos cristãos batendo boca, discutindo nas redes sociais, no trabalho, na vizinhança, querendo enfiar de goela abaixo as verdades ou a revelação que tem recebido da parte de Deus. Só que a palavra de Deus diz que nós precisamos anunciar, sim, precisamos pregar, sim, aleluia, glória a Deus. Mas aquelas pessoas que não receberem o evangelho,
sacode a poeira. Sacode a poeira dos pés. Procura outra pessoa. Procura outro lugar. Não dá para fazermos algo novo se a pessoa não quer. Não dá para trazermos um novo entendimento se a pessoa não está preparada para receber aquilo. Então nós precisamos entender isso. Nós vemos aqui que Tiago e João, eles lembram que Elias certa vez fez isso. Não vamos fazer da mesma forma. Ei, Deus age de forma diferente para pessoas diferentes, para uma cultura diferente. Sabe a forma que você foi ganha para Jesus? Sabe a forma que você foi ganho para Jesus? Sabe a forma que Jesus entrou na sua vida? Talvez não é da mesma maneira que Jesus vai entrar na vida de outra pessoa. É diferente. E é por isso que nós precisamos entender que Jesus, Ele não veio para obrigar as pessoas, a segui-lo. Amém? Olha, numa aldeia de samaritanos, os samaritanos eram descendentes de colonos que os reis da Síria implantaram na Palestina, depois da queda do reino do norte, em 721 a.C. Por causa da mistura de sangue e diferentes costumes religiosos, os judeus os odiavam. Eles o odiavam. Peregrinos que iam a Jerusalém não costumavam passar por Samaria, porque era como se fosse outro povo, era como se fosse uma outra nação. Então, tem gente que não vai te receber, por achar que porque você é crente, porque você é evangélico. Meu irmão, eu já fui em alguns lugares que tinha um cristão que me convidou para ir, mas que lá tinha gente que não gostava de mim porque eu era crente, ou porque eu era pastor. Mas eu estava lá para fazer a obra de Deus a convite de alguém que cria no Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Como nós podemos resolver os problemas de hoje, pastor? Que são tantos problemas que nós enfrentamos hoje, e são totalmente diferentes da época de Elias, são totalmente diferentes da época dos discípulos, são totalmente diferentes da época dos apóstolos de Cristo, da igreja primitiva. Hoje temos muitos problemas, muitas situações adversas que assolam a nossa casa, que chegam à nossa casa, através da TV, através das redes sociais, através da internet, através de tantas coisas, de tantos veículos de comunicação, coisas que nos deixam preocupados, coisas que nos deixam ansiosos. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer que somos uma nova criatura em Jesus Cristo, que nós somos uma nova pessoa em Cristo, que nós nascemos de novo, e que a forma como nós lidamos com os problemas da vida precisam ser totalmente novas, porque a forma que talvez funcionou lá atrás não vai funcionar agora. É necessário que eu e você, como crentes que estão buscando a maturidade espiritual e a comunhão com Cristo, receba da parte do Senhor a revelação, a instrução de como resolver determinadas coisas em nossa vida. Tem coisas que precisam ser arrancadas da nossa vida, arrancadas. Mas tem outras coisas que precisam ser tiradas de forma gradual, que não dá para arrancar, não dá para sair de uma vez. É necessário que eu e você tenhamos essa consciência, essa maturidade, porque nós somos uma nova criatura. Abra a sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vou te dar um tempo para você abrir. A palavra do Senhor diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, tudo se fez novo. Você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. A maneira como você lida com a afronta é diferente. Antes você lidava como? Escreveu, não leu, pau comeu. Bateu, levou. Me deu um tapa, eu devolvo um murro. Mas entenda
Agora você é nova criatura em Jesus Cristo. A forma que você lida com as perseguições, com os falatórios, é diferente. A forma como você lida com os problemas na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, é diferente. Entenda, você é uma nova criatura, e sendo nova criatura, é uma nova mentalidade, e uma nova mentalidade, ela gera novos comportamentos, uma nova maneira de lidar com as situações adversas da vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então nós precisamos verdadeiramente, em nome de Jesus, entender que se eu sou uma nova criatura em Jesus Cristo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então veja bem, os discípulos estavam perto de Jesus, andavam com Jesus, mas a mentalidade ainda não havia sido transformada. Da mesma forma, existem muitos crentes na igreja que vêm para a igreja, que lê a palavra, que está ouvindo a palavra de Deus, mas a sua mentalidade ainda não está sendo renovada. É necessário, irmãos, renovarmos a nossa mentalidade. Estava perto de Jesus resolver o seu propósito. Tiago e João oferecem uma sugestão que qualquer pessoa imatura e sem convicção do seu chamado teria atendido prontamente a ideia. Mandar descer fogo do céu não resolveria o problema, ele simplesmente aumentava. Irmãos, nós precisamos, olha bem para mim, nós precisamos ser pessoas que resolvem problemas sem criar outros. Nós, como cristãos, precisamos ser solucionadores de problemas, mas sem criar outros problemas. Porque tem gente que resolve um problema, mas cria outro. Resolve um, cria dois. Resolve dois, cria 4 problemas. Então, se Jesus, já imaginou? Se Jesus não fosse sábio, se Jesus não fosse um homem maduro, ciente do seu propósito, do seu projeto e da sua missão aqui na terra, o que é que Jesus faria? Beleza, Tiago, vamos lá, João, podem ir lá e mandar descer fogo sobre Samaria. Pode descer fogo. Como era que aquele que foi conhecido como Deus de amor seria chamado após ter destruído uma cidade com fogo do céu? Imagine só isso. Amados em Cristo, são muitas as adversidades. Jesus não era nenhum carrasco ou líder de facção impiedoso. Ele era o Filho de Deus, que veio salvar a alma dos homens perdidos, inclusive a alma daqueles que o rejeitaram. Se está te rejeitando, querido, se distancie. Se está sendo indiferente com você, se distancie. Não fique querendo enfiar de goela abaixo uma verdade que a pessoa ainda não está pronta para receber. Jesus, ele disse, versículo 56, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Irmão, Jesus veio salvar, Jesus não veio para destruir. A única coisa que Jesus veio destruir foi as fortalezas do diabo, foi as fortalezas do inimigo, foi o adversário das nossas almas, foi esse que Jesus veio destruir. Mas a alma das pessoas, enquanto houver esperança, Jesus veio para salvar, Jesus veio para resgatar. Jesus morreu por aquele que iria crer nele e por aquele que não ia crer. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Então não adianta nada eu ficar vivendo um evangelho sem esse entendimento. Sacode a poeira dos pés por um tempo. Se não te recebeu, não fique triste, não se desespere. Se não recebeu a palavra que você ministrou, calma. Vai chegar o tempo, vai chegar o momento, vai chegar a hora em que essa palavra, ela vai permear o coração dessa pessoa, vai entrar no coração dessa pessoa e vai destruir totalmente as suas barreiras, as suas fortalezas, as suas proteções, as suas resistências, e vai entrar como martelo, porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que a palavra de Deus é como martelo que esmiuça a rocha. Então,
você pregou, você anunciou, não tenha pressa, porque a palavra de Deus, ela vem para destruir fortalezas. Segundo, não fazendo o que todo mundo faz. Como lidar com os problemas? Não fazendo o que todo mundo está fazendo, mas estudando cada situação e aplicando os recursos necessários, sabendo que cada decisão vai trazer um impacto positivo ou negativo. Irmãos, a palavra de Deus diz em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se tem alguma coisa que eu não estou conformado, o que eu preciso fazer? Eu preciso renovar o meu entendimento, renovar a minha mente, porque quando eu renovo a minha mente, eu renovo também os meus comportamentos, as minhas palavras. E aí, ao invés de gritar, esbravejar, eu simplesmente me comporto de forma diferente. E quem está à volta será convencido pela forma que eu me comporto e pela forma que eu ajo em relação a algumas situações. E talvez alguém vai até dizer assim: mas se fosse fulano de tal, faria desse jeito. Se fosse Beltrano, faria daquele outro jeito. Se fosse ciclano, ei, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. A forma como você age e faz as coisas, resolve as coisas, é diferente, porque você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto não ouvirmos Deus falar, nunca vamos resolver os problemas que surgem em nossas vidas. Irmãos, pare um pouco, pare de agitação, pare de agitar a sua alma, o seu espírito. Ouça Deus falar. Comece a ouvir a Deus falar. Deus fala através da sua palavra. Deus fala conosco através do seu Espírito Santo. Deus fala conosco com o nosso interior, nos momentos de intimidade e comunhão com Ele. Na hora que tudo estiver agitado fora de nós, vamos, em nome de Jesus Cristo, parar. Vamos parar com tudo e vamos ouvir Deus falar. E às vezes até no momento que nós achamos, até no lugar onde nós pensamos que Deus não está, Deus estará lá para falar. Elias achava que estava sozinho na caverna, mas Deus falou com ele. Deus falou com ele com uma voz calma, uma voz branda, com uma voz totalmente mansa. Às vezes na agitação, enquanto vivemos no momento da agitação, nós não vamos conseguir ouvir Deus. Enquanto Elias, ele fugia da ameaça, ele vivia na agitação, estava na agitação das ameaças e da perseguição de Jezabel, ele não conseguiu ouvir Deus, apesar de ter feito os milagres extraordinários, obras miraculosas que nunca havia sido feita na terra. Deus usou Elias para fazer, mas naquela agitação ele não conseguiu ouvir Deus. E aí ele foge, e ele pensou que tinha escondido, ali estava escondido de Jezabel, mas não estava escondido de Deus. E Deus fala com ele. Sabe, irmãos, tira um momento na sua vida, tira um momento na sua vida, desligue o celular, desligue a televisão, desligue o Wi-Fi, fica a sós com Deus. Vai para o meio do mato, sei lá. Tem alguns irmãos que não é tão difícil ir para o meio do mato, né? Que já... Eu mesmo já moro na beira do mato. Desligue de tudo, fica só ouvindo os passarinhos cantar. E fala com Deus, fala: Deus, eu quero te ouvir aqui. Eu quero ouvir o Senhor. Leve só sua Bíblia e fala para Deus: eu quero ouvir o Senhor. Como lidar com os problemas sob pressão? João 18:10. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Versículo 11. Mas Jesus disse-lhe: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Olha só, em um momento de pressão, nós fazemos coisas que nos arrependemos depois.
Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem aqui já quebrou alguma coisa com raiva? Não quer passar não, trem, também toma. E aí depois ficou mais difícil para resolver, porque e agora? Está quebrado. Às vezes no momento da pressão, nós explodimos. Às vezes quebra coisa. Mas entenda, Deus, Ele nos capacita para que nós no momento de pressão, nós venhamos discernir o que deve ser feito. Porque às vezes nós, no momento da pressão, nós tentamos resolver um problema e acabamos gerando outro. Veja Pedro não podia andar armado, irmãos. Você imagina, Pedro sacou das... E eu acredito que Pedro queria matar Malco. Porque assim, Pedro não tinha domínio na espada. Pedro era pescador, como é que ele ia? Não, vou arrancar a orelha de Malco aqui. Não, ele não planejou isso. Eu acho que ele mirou no cangote mesmo. Eu acho que ele mirou foi no pescoço. Estava levando o médico, vou matar também aqui. E na hora que ele foi dar acutilado, né, como diz a coisa, o Malco, opa! Foi dar uma desviada aqui, mas a espada ainda pegou na orelha. E Jesus pega a orelha então e o restaura. Calma, Pedro. Não vamos resolver um problema gerando outro. Amados em Cristo, uma pessoa realmente madura em Cristo, que busca maturidade em Cristo, na hora do problema, na hora da dor, ele para. Ele não faz, ele não age. E por que não age? Espera Deus falar primeiro. Espera Deus falar primeiro. Ele não se vinga. Por que ele não se vinga? Porque ele reconhece que a vingança pertence ao Senhor. Ele diz na sua palavra: a vingança pertence a mim, diz o Senhor. Eu não tenho que me vingar de ninguém, porque a vingança pertence somente ao Senhor. Temos que ter maturidade para encarar os desafios da vida. Muitas pessoas, quando estão com problemas, elas ferem os outros com palavras, ferem os outros com atitudes, com comportamentos, ferem amigos, colegas de trabalho, irmãos em Cristo, não sabem canalizar a sua dor e o seu sofrimento. Efésios capítulo 6, versículo 12, vamos lá para Efésios. Entendemos o seguinte: quem busca maturidade com o Senhor, quem vive uma vida de intimidade com o Senhor, com a sua presença, com a sua palavra, ele entende esse conselho de Paulo que diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra sangue, a nossa luta não é contra as pessoas, irmãos. A nossa luta não é contra o ser humano, a nossa luta é contra os demônios, contra os principados, contra as potestades, contra os poderes que regem nas regiões celestiais. Nós precisamos ter esse entendimento. A sua luta não é contra o seu vizinho, o seu colega de trabalho, contra o seu esposo, a sua esposa, seus filhos. A sua luta, a minha luta, a nossa luta é contra principados e potestades. E nós precisamos entender isso. Está na hora da igreja se equipar com as armaduras de Deus e lutar contra o verdadeiro inimigo, que é Satanás, e não as pessoas. Jesus sabia que precisava passar por toda aquela situação e até pela morte, contanto que o seu propósito fosse cumprido, que o seu propósito fosse executado. Nós precisamos entender isso. Deus, Ele não vai nos livrar daquilo que é o nosso propósito. A dor que nós temos que passar, nós vamos passar. O que tivermos que enfrentar, nós iremos enfrentar. Mas entenda, nós precisamos cumprir o nosso propósito. E para cumprir o nosso propósito, nós precisamos ser cada vez mais sensíveis à palavra de Deus, à instrução de Deus,
aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está falando, para que venhamos fazer conforme tudo aquilo que o Senhor ordenou. Para finalizar, eu gostaria de ler um último versículo, que está em Mateus 26:52, que diz: Então Jesus disse-lhe: Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que Ele me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as Escrituras que dizem que assim convém que acontecesse? Eu quero dizer algo para você. Coloque da mesma forma que Jesus disse a Pedro: volte a sua espada para a bainha, irmão. Que espada é essa, pastor? Às vezes agir fora da direção de Deus. Talvez essa espada é uma palavra que você quer falar para alguém que está entalado. Que tem gente que fala assim: eu estou para me explodir com alguém, eu estou para falar umas poucas e boas. Jesus disse: não deixe que bote na bainha novamente essa espada, porque aquilo que é preciso nós viver, nós vamos viver. O que for necessário para cumprir o nosso chamado, o nosso propósito, nós iremos viver nessa terra. Mas que tudo possamos viver para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente nessa mensagem, através dessa mensagem, e que nós possamos a cada dia ter sabedoria para resolver os problemas da vida sem gerar outros maiores. Amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte nessa noite.